Aqui conosco. Vamos lá, pessoal, abra a Bíblia então de vocês em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Eu estou acompanhando aqui Velverley, lá de Avaré. Deus abençoe você, Velverley, está entrando aqui na live junto conosco. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque Deus tem uma palavra para mim e para você em nome de Jesus, ok? Deixa eu aproveitar e compartilhar também, amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 6 e 7. Todo mundo achou aqui? Amém, gente? Estou com sono, manda o sono embora. Vamos lá, 3, 6 e 7. O que diz aí? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. No Yom Kippur nós estamos falando de um tempo de crescimento pessoal. O crescimento que vai vir de quem? De Deus. Se você está buscando o Senhor aqui, abrindo mão, flagelando o teu corpo, a tua força, se colocando em um jejum, se colocando em numa disposição de buscar a presença de Deus, você está se flagelando, você está não correndo atrás de respostas humanas, mas para que Deus gere o crescimento. Olha o verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento a todos, amém? O importante de você saber é que o que vai fazer você crescer aqui não é o apóstolo, não são os pastores. O que vai fazer você crescer é aquilo que você está colocando diante de Deus hoje nesse jejum de Yom Kippur, amém? Amém, amém? Responda para você acordar. Você ficar aí sem responder, você não vai ficar acordado, tá bom? Uma coisa importante, o tema desta palavra rápida aqui, tanto aqui na internet como para você é: eu cresci, eu enchei ou eu inflei? A Bíblia diz, o crescimento quem dá é Deus. Você cresceu verdadeiramente, ou você está inchado, ou você está inflado? Qual é a diferença de inchar e de inflar? Vamos lá, quem diz? O que é crescer? Vamos começar pelo lado bom. Se Deus dá o crescimento, o que é crescer? Rapidamente, fala aí. O que é crescimento? Rápido. Não, mas o que é o crescimento? Seja espiritual, seja o físico, o que é crescer? Amadurecimento, quem mais? Sabedoria. Vocês estão falando características que o crescimento gera. O que é crescer? Quando você falar, aquele menino cresceu, desenvolveu, está chegando perto da onde eu quero, amadureceu. Quando você desenvolve, você cria o que quando você cresce? Os irmãos aí que casam e depois a barriga cresce, cria o quê? Cria o quê? Pança, falaram pança. Pança, cria pança também. Mas olha aqui, ó, eu vou falar o que eu escrevi aqui, ó. A igreja, não, aqui. O crescimento é o aumento da substância de alguma coisa. O crescimento é quando você tem conteúdo. Então, a pança que disse aí da barriga do marido tem conteúdo agora. Tem história para contar daquela barriga, né? O crescimento é conteúdo e o que tem força vital. Quando alguém cresce verdadeiramente, tem conteúdo. Vamos dar um exemplo bem básico. As mães, quando ficam grávidas, o seio cresce, e enche de leite. Então o seio cresceu e agora ele tem conteúdo de alimento, ele tem força vital para que uma vida receba aquilo. Então aplique na igreja. Nós estamos crescidos, nós temos conteúdos espirituais para aplicar. Eu sou uma pessoa de conteúdo espiritual para dar para alguém. Eu sou alguém que gera alguém com conteúdo, ou eu apenas sou alguém inflado e inchado? Há uma diferença nisso. As pessoas estão procurando coisas para inflar e se inchar. Elas não estão procurando muitas vezes quem tem conteúdo. Eu vou dar a definição do que eu escrevi aqui, olha.
Crescer, aumento de substância, conteúdo e força vital. Eu escrevi uma coisa aqui. Nem tudo que está maior fisicamente, de fato, cresceu. Vou repetir. Nem tudo que fisicamente você vê aumentar, de fato, cresceu. Ele pode ter aumentado, porque inchou ou inflou, mas não tem conteúdo nenhum. Concorda comigo? Então, qual é a diferença de inflar e de inchar? Vamos lá. Uma pessoa inflada. Hã? O que é? É tipo, tá bom, mas não tá, tá bom, mas não tá, né? O que é? Inflado ou inchado? Inchado. Ok. Quem mais? Vamos lá. Qual a diferença de inflar e inchar? Ok. Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Tá. É igual uma bexiga, né? Aí tá o segredo. Quando você estoura, ela some tudo. Olha só. Vamos definir inflar. Inflar não é inchar. Inflar com F. Apenas sua forma aumenta, mas por dentro existe um grande vazio de conteúdo. Você já viu pessoas que têm a lábia para falar de si, mas por dentro não tem nada? Já viu pessoas prometerem fundos e mundos, mas na hora do vamos ver, não tem conteúdo nenhum? Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. O que é uma igreja inflada? Nós estamos falando do mundo espiritual. O que somos nós inflados? Olha só. Nós somos inflados quando corremos atrás de eventos por eventos, quando corremos atrás de show por show, quando nossos compromissos não têm conteúdo e são apenas passatempo. Eu tenho certeza que você que se dispôs a estar num jejum de Yom Kippur 24 horas, você não é uma pessoa inflada. Porque para estar aqui 24 horas na intercessão, você não inflou. Você está crescendo por dentro. Você está criando conteúdo espiritual dentro de você. Eu continuo escrevendo aqui, ó. Nada que acrescente o espírito do homem, mas infla os egos. Foi o que você disse. Tudo aquilo que infla o ego. Você já viu aquela coisa assim? Estará conosco pregando o grande homem das revelações. Revela RG. CPF. Isso infla ego. Talvez não tenha conteúdo, pode até ter o dom, porque Deus deu, mas não tem conteúdo. Quando você tem conteúdo, você não vai atrás de show, você não vai atrás de coisa para se mostrar, você vai atrás daquilo que se preenche, porque quem tem conteúdo não consegue administrar aquele que é inflado. E quem é inflado é igual uma bexiga. Imagina, você encheu a bexiga, quando estoura, ela só tinha ar por dentro, não tinha nada para dar para você. Quando você estoura, ela estoura rapidamente. Quem é inflado aparece rápido, mas vaza e some muito mais rápido do que encheu. Pega isso. Quem é inflado aparece e fica cheio de ar muito rápido, sabe? Olha lá o fulano de tal, papapá. De repente, quando entra um pecadinho, estoura, desculpa a expressão, tá ferrado. Agora, se inflar é isso, e inchar. Olha o que eu escrevi aqui, e eu peguei uma definição médica para basear isso. Olha só, inchado, quando alguém se corrompe. Quando você tem um machucado e aquele machucado incha, o que acontece no machucado? O que tem lá dentro? A unha encravada, quando você desencrava a unha e sai mais o quê? Pus. Quando alguém se corrompe, tem pus dentro dele. Quando um machucado fere e começa a inchar, tem pus. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Quando inchado, uma igreja inchada, quando se corrompe, quando se enche de putrefação, tá podre, de inflamação, olha isso, uma pessoa inchada, ele é uma perversão da natureza original do que anteriormente era. Uma igreja sadia inchou e se tornou podre.
Um corpo incha com o quê? Tumor. Um corpo incha com tumor. E uma igreja incha quando permite coisas que destroem o valor do principal. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos atrás do valor principal, senão você não estaria aqui. Quando uma igreja incha, ela não se preocupa com aquilo que é principal. Ela se preocupa com aquilo que vai trazer vai primeiro inflar e depois vai inchar. Primeiro vai inflar de trazer todas as coisas que não é principal. E depois vai inchar, vai apodrecer as pessoas. Vai começar a colocar tudo menos o que de fato tem valor do principal. Pensa aí. Dá um exemplo do que apodrece a igreja. Grita aí. Fofoca, o que mais? Orgulho, o que mais? Panelinha, quem mais apodrece a igreja? Pecado, não, você já foi no geral, né? Quem mais apodrece a igreja? Quê? Adultério, mentira, competição, como? Inveja, indiferença, dinheiro incha a igreja e apodrece. Quem mais? Falsidade. Quem mais? Resumindo, tudo que sai do foco principal. Qual é o foco principal, gente? Não, Jesus é o estandarte da igreja. Mas qual é o foco principal da igreja? Qual é o nosso foco principal? Salvação de quem? De pessoas. Não são eventos. Quantos são? Não é pecado ter eventos grandes e bonitos, mas se aquele evento for apenas para inflar ego, infla a igreja e apodrece a igreja depois. Você já foi, seja sincero, levanta sua mãozinha assim sim. Você já foi num evento esperando que Deus fosse manifestar coisas grandiosas e você saiu de lá frustrado, porque mais ouviu falar disso, daquilo, de técnica humana do que verdadeiramente poder de Deus? Quem já passou por isso? Então, aí você sabe quando uma igreja é crescida. E quando eu falo de igreja, estamos falando de quem? De nós. Aí você sabe se uma igreja é crescida. Quando você olha uma pessoa e a pessoa que é assim, revela, me dá uma revelação. Essa pessoa é crescida, inchada ou inflada? Inchada? Inchada, ela começou inflada e de repente passou para ser inchada. Porque quando você corre apenas atrás de revelação, você tirou e sumiu o principal, que é a mudança de vida. Uma pessoa o quê? Eu não ouvi. Uma pessoa que entrega a chave. Sei lá, se profetiza só a chave. Às vezes ele é o profeta da chave, irmão. Olha só, eu notei algumas coisas para falar aqui para você, ó. A igreja é o corpo de Cristo representado aqui na terra. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Uma igreja inchada, ela corre o risco de, ao invés de ser um organismo, se tornar uma organização. Qual a diferença de organismo para organização? Vamos lá. Organismo é vivo. Organização. Se organismo é vivo, organização é o quê? Padrão. Que padrão? Religioso. O grande perigo de uma igreja inchar é porque ela se tornou uma empresa. Ela está vendo pessoas, mas está vendo pessoas que podem o quê? Ó. Quando você tem pessoas, líderes de igreja, que vê as outras como um número de cabeça de gado para dar dinheiro para elas, é uma igreja que se tornou uma organização e não um não organismo. O que é um organismo? Paulo vai dizer do organismo: Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. O pé não vai onde a cabeça não quer, só que a cabeça só vai onde o pé está. Quando você entende que você precisa de mim e eu preciso de você, nós andamos como igreja. Quando você entende que você já viu alguma cabeça andando sozinho falando? Ou qualquer outra parte do corpo?
Tudo bem que tem umas barrigas aí de uns irmãos que tem vida própria, não é? Mexendo com os homens barrigudos hoje, né? Tem gente que tem uns cabeção também, né? Não vale falar que sou eu. Brincando pra você acordar. Olha só. Eu quero ler com você uma coisa aqui. Ainda falando sobre inchar. Quando nós lembramos de uma igreja inchada, lembramos de fruto. Os nossos frutos precisam acontecer o que com eles? Você está aqui na casa do Pai, precisa acontecer com o que com os teus frutos? O João Batista diz que nós precisamos ter frutos dignos de arrependimento. Esses frutos dignos de arrependimento precisam se comportar como? Eles precisam crescer, certo? Uma igreja que não produz frutos crescidos não é igreja. Outra coisa, o fruto pode ser dividido sim ou não? Não? Não, um fruto. Eu não estou falando do fruto do Espírito. Um fruto pode ser dividido sim ou não? Pode? Um fruto crescido divide? Sim ou não? Um fruto crescido divide, sim ou não? Sim. Um fruto cresceu, deu o seu trabalho, deu a sua fruta, cumpriu o teu propósito, morreu, voltou como semente, cresceu e dividiu. Agora, eu quero fazer essa afirmação para te perguntar outra coisa para você entender. Se um fruto crescido divide, algo que inflou divide? Estoura. Algo que inchou divide? Não, porque está apodrecido. Então, o que está inflado não divide. O que está inflado estoura. Estoura em rebeldia, estoura em pecado, estoura em rebelião. E o que está inchado se perde. Por quê? Uma pessoa inchada, ela se sente tanto dono da verdade que ela cai no próprio pecado dela mesma. Hã? Você conhece um, eu conheço vários. Olha só, então vamos entender isso aqui. Um fruto crescido, ele divide. Um fruto inflado se estoura. E um fruto inchado se perde. Pegou isso? Tá claro isso para vocês? Então o que nós somos? Crescidos, inflados ou inchado? É Yom Kippur. É tempo de parar e pensar. Eu tô crescendo. Eu cresci e estou dividindo. Como você sabe que você é crescido? Olha para mim que eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas veem a luz de Cristo em você? Se pessoas veem a luz de Cristo em você, você cresceu um pouco. Mudou a sua vida? Nós temos pessoas aqui que estão num processo de mudança. Não vou apontar ninguém, mas vou fazer uma pergunta. A sua vida mudou? As pessoas viram mudança? Para melhor, né? Então você cresceu um pouco. Antes disso, você estava inflado ou inchado? Os dois? Tem gente que disse os dois. Você estava inchado ou inflado? Lembrando, inflado não tem conteúdo nenhum. Inchado está podre. Quem estava podre? Vamos lá, gente, seja corajoso. A irmã disse, eu estava podre. Quem estava podre? Quem não tinha conteúdo nenhum, vivia igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vocês estão entendendo por que Deus está falando isso conosco? Para nós avaliarmos, é tempo de Yom Kippur, é de saber o que eu estou produzindo. Aquilo que eu faço no meu emprego, na minha vida social, na minha vida familiar, na minha igreja, o que eu faço está produzindo alguma coisa? O fruto, está me atrapalhando aqui. O fruto apodrecido também apodrece os outros. Quem apodreceu alguns? Oh, cadê os corajosos? Quem apodreceu outros? Umas mãos assim, né? Confessa pecado, irmão. É Yom Kippur. Quem apodreceu algum? Você já apodreceu alguém? Se você apodreceu alguém, é a hora de você clamar por essa pessoa para que ela agora cresça e não mais apodreça.
Esse é o objetivo de nos encontrarmos de novo com Deus. Eu vou finalizando aqui com uma palavra. Abra aí na tua Bíblia, eu quero ler agora com você, Mateus. O pessoal da internet está acompanhando, tem bastante comentário aí, pastor? Depois eu vou ver alguns comentários, nós estamos ao vivo aqui. Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13, deixa eu achar aqui o versículo, é o número 33. Eu estou em Marcos, por isso que eu estou doido. Cadê eu? Mateus 13, 33. Olha só o que diz Mateus 13, 33. Nós estamos falando de crescer, inflar e inchar. 13, 33. Olha aí. A parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola. Quem está dizendo aí? Jesus. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Olha para mim. Se você ler isso, você vai achar que Jesus está aplaudindo o fermento, porque o reino dos céus cresceu. Jesus não está aplaudindo o fermento. Olha o que ele está dizendo. Eu anotei algumas coisas aqui. A princípio, temos a impressão que Jesus está exaltando o crescimento do evangelho e da igreja. Mas é exatamente o contrário. Por quê? O que simboliza fermento na Bíblia? Corrupção, o que mais? Rebeldia. Pecado. Fermento na Bíblia simboliza pecado. E farinha simboliza o quê? Não. É alimento. Mas nesse fato, o que farinha simboliza? Não. Nesse caso, o que farinha simboliza? É algo mais sublime. O pecado vem destruir o quê? Destruir as pessoas que estão buscando Jesus. E Jesus é uma palavra. Não. É o reino dos céus. Mas o que a igreja tem? Que o fermento vem e cresce. O pão. O pão. Vamos ver se vai nascer a palavra. É uma palavrinha. Vou cantar uma música que vocês vão lembrar na hora, vocês vão pegar. Alvo mais que a neve. A santidade reflete o que no mundo físico? Não. Pureza. Alvo mais que a neve. A farinha, olha aqui. As 3 medidas de farinha, a mulher pegou e colocou o fermento. Ela tirou a pureza da igreja por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Yom Kippur é a gente restaurar a pureza que nós perdemos. O Yom Kippur é restaurar a pureza que nós fomos roubados por causa do fermento. Vocês disseram que é fermento. Olha o que eu notei aqui, ó. A farinha na Bíblia indica pureza. Quando Abraão, olha só, quando Abraão recebeu a visita de 3 anjos, ele mandou Sara lhes preparar 3 medidas de farinha. Gênesis 18, 6. Era uma farinha bem refinada. Ou seja, aquilo que alimentou os anjos simbolizava a pureza. Por isso ele disse para Sara: pega e prepara 3 medidas de farinha para os anjos. Porque pega o que eu vou dizer, nós somos como os anjos. Aliás, nós somos ainda melhores que os anjos, porque nós temos o Espírito. E o que os anjos não podem fazer, nós fazemos. Agora, o fermento simboliza o pecado. 1 Coríntios 5,7, não precisa abrir, olha o que diz aqui. Expurgar. O que é isso? O que é expurgar? É, tira. O que é expurgar, lembra? Você expurga o quê? O pus. O que eu falei do pus? O pus é quem estava inchado. Expurga o fermento, tira o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Por isso que o judeu, na Páscoa, come pão sem fermento. Abra a tua Bíblia aí, Lucas 12, são 3 versículos que eu quero ler com você, só para fixar, e nós vamos já encerrar esse período aqui. O pessoal da internet está acompanhando a gente, Deus abençoe você.
Daqui a pouco nós estamos acabando. Lucas, capítulo 12. Mateus, nós estamos em Mateus, vamos para Lucas. Yom Kippur, eu estou trazendo essa palavra aqui de, como eu posso dizer? De um despertamento, se você está crescido, se você está inflado, ou se você está inchado. Lucas 12, 1. 12, 1. Olha aí, ó. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, Jesus falando aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus está falando: saia fora de gente que tem pus, saia fora de gente que precisa levar um expurgão, saia fora de gente que está podre por dentro, que gente que está crescida, aliás, gente que está inchada e acha que está crescida. Dá um exemplo de gente que está inchada e acha que está crescida. Hein, gente? Vou falar aqui da parte que me toca. Preguei em tantos países. Que susto. Exato, estava inchado de orgulho. Dá um exemplo aí. Pessoas aí onde você conhece, pessoas que estão inchadas. Não precisa dar nome. Pessoas que expulsam demônio e dizem assim: só eu, se eu botar a mão tudo acontece. Quando diz na verdade, Jesus dizia: mais importa que teu nome esteja escrito no livro da vida do que você expulsar demônio. Cuidado com gente inchada. Não é pecado tirar foto de como eu vou falar, mas já viu pessoas que tiram foto assim? Estou falando de homem de Deus, com anelzão, para mostrar que é bacharel, sei lá em quantas divindades no Deus superior. Eu tenho medo dessas pessoas, porque essas pessoas muitas vezes estão inchadas. Elas não cresceram. Não estou dizendo que não cresceram, mas maioria estão inchados. Porque, tendo uma coisa aqui, irmão, eu vou repetir uma coisa aqui que eu sempre digo, os que nos visitam talvez vai ouvir pela primeira vez. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu mais atrapalho você do que eu ajudo. Fato. Se eu não tiver sido comandado pelo Espírito Santo, e se você não estiver sendo comandado pelo Espírito Santo, você e eu mais atrapalhamos do que ajudamos. Então, quando algo não vem do Espírito, cala a boca, fica quietinho, como está falando para a irmã ali, como diz uma música antiga do Inário Batista, cada um, você no seu cantinho e eu no meu. Ou seja, fica você aí e eu aqui. Sabe o que é isso? O que você não puder falar para edificar, se cale. Mais um, 1 Coríntios, não, a gente já leu esse, Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 9. E nós vamos encerrar com esse versículo aqui. Rápido, objetivo e direto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem faz pão? Mouras ali não adianta falar. Você não faz pão? Você não sabe fazer pão? É filha de padeira e não sabe fazer pão? Quem faz pão? Quem já fez pão? Só você, Bel? Eu já fiz pão também. Você já fez pão? Quanto de fermento a gente coloca no pão? Depende da quantidade. Mas um pão, não é bem pouquinho? Quanto? 50 gramas. Por uma massa do que? 1 quilo? Vamos lá, vai, Bel. Uma massa de 1 quilo de pão. Quantos? 2 tabletes tem quanto? 70 gramas? 25 gramas cada um?
por aí. Para 1 quilo de massa, é isso mesmo? Confere. Para 1 quilo de massa é pouco fermento, não é? E faz um estrago, não faz? Agora presta atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. É só em Yom Kippur. Eu faço o ano que vem. É só mais um culto, Deus sabe que eu estou cansado. Ou ao contrário. Entendeu o contrário que ele quis dizer? É só um pecadinho. Entendeu? Amanhã Deus perdoa. Né? Afinal de contas, como muitos dizem, afinal de contas, eu sou homem, né? E Deus sabe que a minha fraqueza é... O nada a ver. Não dá nada a ver. Não dá nada a ver. Essas pessoas cresceram, inflaram ou incharam? Crescidas que não foi. O grande problema é, olha só, nós começamos a crescer e de repente nós começamos a perder conteúdo. Tem esses também. São crescidos, cresceram e de repente começa a vazar o conteúdo e fica só aquela forma. Pega uma coisa assim: preferiram ficar inteligentes do que sábio. Pega o que eu vou dizer também aqui. Você já viu pessoas assim? Não, mas eu tenho uma reputação, eu não posso voltar atrás. Já viu pessoas assim? Agora, quem é que perdeu a reputação na Bíblia de uma forma, do dia para a noite perdeu a reputação de uma forma escabrosa? Davi? Não, mais escabrosa. Assim, ó, ela poderia ser morto. Vocês estão na cabeça, fala. É tão simples. Uma pessoa que para o grego mudou o nome, mas ela chamava Miriam, que nós conhecemos como Maria. A moça pura, estava grávida e agora tem que chegar para o marido, para os pais e para a sociedade dizer: o Espírito Santo me engravidou. Teve gente que ainda nos dias de hoje culpa o Espírito Santo achando que Jesus, né? É outro Espírito Santo que deve ser chamado, né? No RG lá, Espírito Santo do safado, né? Mas tudo bem. Querido, pensa na Maria. Você aguentaria? O anjo teve que falar com o marido dela. Porque na época, presta atenção, hoje nós vemos pessoas, mulheres sendo... que sofreram abuso e são restauradas. O marido é um agente restaurador dela, o namorado, o noivo, depois que casa, é um agente restaurador sexualmente falando. Mas na época, a mulher que era violada, ela poderia até ser morta com pedra. A mulher que era violada sexualmente, ela era considerada repudiada por todos. Era considerada o escárnio, sacrilégio, era deixada de lado. Imagina a reputação daquela mulher. E ela era uma mulher pura, por isso que Deus escolheu ela. E por isso que nós devemos não adorá-la, mas respeitá-la e entendê-la, que ela passou. Outro dia eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, e eu falei: Jesus, mas isso está doendo tanto em mim. Olha isso, Senhor, é uma mentira que se levantou contra mim. E eu ouvi no meu espírito dizer: e a Maria? Eu falei: coitada da Maria. Está enrascada, não é? Foi a única mulher que não teve dor na hora do parto. Por quê? Não. Também por isso. Mas por que ela não teve dor na hora do parto? A Bíblia não diz isso. Mas vamos pegar um contexto. A dor vem por causa do pecado. Jesus não foi concebido no pecado. Ela era pura, mas ela foi concebida, ela concebeu Jesus, que não era consequência do pecado. Não foi o homem que engravidou. A Bíblia não diz isso, repito, não está na Bíblia. Mas entendendo que a consequência do pecado é a dor, e Jesus não é fruto do pecado, provavelmente ela não teve dor na hora do parto. Compreende? Encaixou na 39 semanas, saiu fácil. 39 mães que nascem? 39, 40 semanas? Olha para onde foi o papo. Mas o que eu estou querendo dizer, neste dia de Yom Kippur, ainda não virou o dia aqui,
Nós já estamos há quase 5 horas e pouco de intercessão aqui. Agora são 11h20 para meia-noite. Eu estou crescendo, eu estou inflando ou estou inchado? Vamos olhar para nós. Vamos olhar agora como igreja. O evangelho de poder cresceu, inflou ou inchou? Se inflar e inchar, eu sou o primeiro a tocar o dedo no negócio para diminuir. Porque não é 3 passos para frente, inflado, que faz a gente crescer. Nós não podemos crescer se não houver conteúdo. Pessoas que são seduzidas ministerialmente, porque agora tem um dom, preste bem atenção nisso, tem um dom, tem isso, tem aquilo, e agora o diabo faz com que elas sejam seduzidas para que elas se tornem pessoas sem conteúdo. E se tornem pessoas jogadas ao vento. Olha assim, aquele ali pode me dar alguma coisa. No dia, os irmãos que cantam aqui, vamos supor, você canta lindamente, e aí o diabo te compra, e no dia que você estiver sem voz, é sabido de todos, eu estou ao vivo aqui, é sabido de todos, há muito tempo atrás, uma cantora que eu gosto muito, Aline Barros, explodiu no meio gospel. Em 1 ano, Deus passou ela numa prova, colocou um câncer na garganta dela. Ela conta isso, todo mundo já sabe, já ouviu essa história? Ela teve um câncer nas cordas vocais. A Eichela perdeu a voz também, não sei a história também, mas a Eichela perdeu a voz também, acho que ficou 1 ano que não podia cantar. Aquela moça que substitui a Ana Paula Valadão, Helena Tanuri, ela diz que tem como se fosse um buraco, né, na voz, nas notas. Mas a que substitui a Ana Paula Valadão, Ana Paula Nóbrega, ela também conta publicamente que os médicos disseram que as cordas vocais dela estava entrando em colapso. E se cantasse, poderia perder, nunca mais falar. Eu li rapidamente isso. E ela continuou, ela disse, o meu Deus tem poder de curar, porque eu não sou uma pessoa inflada nem inchada, eu sou uma pessoa que cresci na fé. Então Deus nos prova, e Yom Kippur é justamente para a gente acordar. E quando Deus me deu essa palavra para trazer aqui, uma palavra de reflexão, não é palavra de fogo, não é palavra de poder, aliás é de poder, mas não é como as pessoas interpretam, porque poder não é cair por fora, poder é cair por dentro. Vou repetir, poder não é só cair por fora, poder é cair por dentro primeiro. Só cai por fora verdadeiramente e levanta a outra pessoa quem primeiro foi derrubado por Deus por dentro. Sabe aquele dia que a palavra vem assim e parece que se passou um sabão e você está escorregadio, ficou com vergonha até do irmão que estava do lado? Você saiu do culto assim como se tivesse sido chamuscado pelo fogo? Essa é a palavra que muda alguém. Yom Kippur é para a gente ver aonde eu inflei. Aonde eu inflei? Me fala, eu quero que vocês falem para mim, vocês que me acompanham agora, eu estou me colocando na posição de servo. Aonde o apóstolo Miqueias Castrez inflou? Estoura o meu balão, por favor. Vocês, não aqui a internet, que a internet é maldosa, viu? Alguns da internet é maldoso, que não conhece a gente e fala mal da vida da gente. Eu estou falando, aquele que caminha comigo. Se eu inflei, pega um palitinho e estoura o balão. Porque se eu não tiver o Espírito, se você não tiver o Espírito, nós nos atrapalhamos. E atrapalhamos a vida um do outro. Sobre a nossa cidade, sobre Campinas, eu não sei onde a minha voz vai chegar agora, mas sobre a nossa cidade, há um empecilho nas igrejas. Qual é o empecilho? O espírito de orgulho de líderes. O espírito da mente tribalista. É minha tribo, ninguém toca aqui, esse povo é meu. Não, esse povo é de Cristo, eles são ovelhas de Deus, eu estou apenas cuidando. Deus pode me tirar daqui e me levar para outro lugar para pastorear um povo. O fato da igreja socialmente, eu nunca vou perder o pastoreio, mas Deus pode me tirar temporariamente de um lugar e você pode perder esse vínculo cara a cara, face a face comigo. E talvez o vínculo pode se tornar apenas internet, WhatsApp. Por que isso? Porque nós temos que entender que nós somos um povo levado por Deus, não levado por outras coisas. Repito, somos crescidos
Inchados ou inflados? O último que você pode ser é inchado, porque inchado é podre. Inchado é daquele tipo de gente assim: ô irmã, ô irmão, você errou aí. E aí fica bicudo. O inchado não admite ser consertado. O inchado, quando se revela, ele aparece toda podridão. Aí ele começa a tirar para toda gente, para todo lado. Já viu? Tá tudo perfeito. De repente você fala com uma pessoa e a pessoa começa a tirar para todos os lados. Pá, 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 pá. Não, porque se eu fiz isso, ó fulano, ó fulano. Inchado, tá podre. Porque quando você expurga um podre, sai todo pus dele. O inflado, coitado, acha que é alguma coisa, mas não tem conteúdo. É igual, como que chama aquele filme lá da Disney, da baleia? Não, da baleia azul. Como é que chama que a baleia não sabe, tem pouca memória? Não, mas a baleia, como chama a baleia? Ah, como? Doris? Não, é baleia. A Doris, que ela fala com o peixinho, ela fala: que eu tô falando mesmo? Quem sou eu? É baleia. É peixe? Eu não sei, eu estou perguntando porque eu vejo assim, eu não assisti o filme. Mas, entende o que eu estou dizendo? O inflado é aquele que acha alguma coisa, de repente: hã? Quem é você mesmo? Ele acha que é alguma coisa, não é nada. Ela fala o baleiês, e isso, então não é baleia, mas ela fala o baleiês. É ou não é? Ela fala, então não estou tão errado. Eu achei que fosse uma baleia, desculpa aí, tá bom? E o crescido é aquele que tem frutos dignos de arrependimento. Agora minha pergunta: e aí, você tem fruto? Hein? Tem fruto, gente? Dá uma olhada assim no seu pezinho, vê se está frutificando mesmo. Tem fruto?